Uma boa noite a todos, que bênçãos de paz, de luz nos envolvam nessa oportunidade de nos alimentarmos, nos fortalecermos espiritualmente. Nós trouxemos aqui para introduzir o nosso tema dessa noite uma passagem do livro Palavras de Vida Eterna, está no capítulo 151, que o Espírito Emmanuel nos manda para reflexão. E ele diz assim: poderes superiores velam por nossas necessidades, facultando-nos aquilo que efetivamente nos é proveitoso. Então vamos analisar o conteúdo profundo que Emmanuel nos traz sobre isso. Porque primeiro Emmanuel nos diz assim, que olha, a vida não está aí, ao Deus dará, não está por acaso. Poderes superiores, provenientes das leis divinas, da espiritualidade maior, velam por todos nós. E ele detalha, velam por nossas necessidades. Então, se percebemos determinados problemas, certas dificuldades que estamos enfrentando atualmente, não temos dúvida, por enquanto, elas são necessárias. De algum modo, esses problemas, essas dificuldades, não estão ocorrendo por acaso. E devemos observar elas buscando extrair lições, aprendizagens, advertências, lições. E Emmanuel acrescenta ainda, facultando-nos aquilo que nos é efetivamente proveitoso. Então, de alguma forma, mesmo que aparentemente seja algo que está nos desgastando, que está nos perturbando, que de alguma forma gostaríamos de não estar passando por isso, mas está acontecendo porque é importante extrairmos dessa situação lições de aprendizagem. Então, é nesse sentido que nós vamos começar a analisar nessa noite o livro Ação e Reação. Da série de obras que temos comentado aqui na RAMI, essa é a 8ª obra da série Vida no Mundo Espiritual. A primeira delas, lembrando aqui para termos uma ideia da importância desses livros, o primeiro é Nosso Lar, que sempre recomendamos a leitura do livro, não apenas assistir o filme, porque o livro tem um conteúdo amplo, vasto, que não foi alcançado pelo filme. Então, há lições ali de grande importância para contextualizar com a nossa vida. Porque esses livros de André Luiz não é livros para uma leitura sem maiores cuidados de absorver aprendizagens e conteúdos para nós. Não, é para que a gente reflita, se posicione, se perceba em determinadas situações para, de fato, o objetivo maior do livro ser alcançado. Então, o primeiro é Nosso Lar, a história inicial de André Luiz. Entre outros capítulos que ali vai abranger, teremos os temas referentes ao serviço, ao trabalho espiritual.
temos os temas associados aos desdobramentos, a realização de um evangelho no lar. Bom, em seguida a esse livro nós estivemos analisando Os Mensageiros, que também saiu um filme, e que nós voltamos a dizer, o filme não abrange o conteúdo do livro. É importante a leitura do livro. Então, no livro Os Mensageiros, logo no início dos primeiros capítulos, vamos nos deparar com a história de diversos espíritos que se prepararam no plano espiritual para o desempenho de tarefas importantes na sua caminhada evolutiva durante a sua encarnação. E esses espíritos fracassaram. O melhor preparo que tiveram no mundo espiritual antes de encarnar, com tarefas específicas, alguns na área da mediunidade, outros na área da doutrinação, outros que vieram trabalhar de forma a ajudar outros e fracassaram. Então, nós iremos também nos deparar no livro Os Mensageiros com o culto do Evangelho no lar de uma forma mais detalhada. Tem um capítulo lá, Oficina Nosso Lar, que é um incentivo para que nós estabeleçamos a regularidade do culto do Evangelho no lar, possibilitando, tal como o livro nos coloca, a servir o nosso lar de pouso de espíritos em trabalhos, em missões na Terra. É importante aqui, eu faço um parêntese, que os livros de André Luiz, eles vão colocando uma série de acontecimentos e de atividades espirituais que não são, aqui é importante frisar, não são ocorrências e fatos para espíritos superiores ou elevados. A gente vai notar, inclusive no livro Ação e Reação, que espíritos dirigentes de instituições do mundo espiritual e que traziam necessidades ainda para realizarem futuras reencarnações. Aliás, esse fato não é para ser novidade, porque na Bíblia, quando nós vamos ler os evangelhos, nós vamos notar que os apóstolos não eram homens especiais. Pedro 3 vezes negou Jesus. Paulo, que antes era Saulo, foi perseguidor de cristãos, foi o responsável pela morte de Estevão e depois se tornou o apóstolo dos gentios, aquele que mais trabalhou pela divulgação do Evangelho, mas teve uma vida cheia de problemas. O que eu quero destacar aqui, porque às vezes a gente se depara com fatos nesses livros de André Luiz que a gente, isso é para espírito elevado, isso não é para mim. Por exemplo, como eu estava citando, o culto no Evangelho no lar se tornar oficina, local de trabalho de espíritos do bem. Isso é um convite para todos nós. Não é um fato especial de uma família especial. É isso que a gente, quando vai lendo os livros de André Luiz, precisa se contextualizar e analisar como lições e histórias para nós, para que a gente evite determinados erros, para que a gente se esforce na conquista de determinadas virtudes, mas percebendo que são histórias de espíritos humanos, como nós, e como o próprio Evangelho apresenta, como eu citei nesses casos de Pedro que depois, claro, se tornou
a vanguarda de proteção do movimento cristão inicial. Mas por 3 vezes ele negou Jesus. E mesmo tendo recebido a advertência do Cristo várias vezes, ao ponto que Jesus disse uma advertência a ele, que nos lembramos aqui, e que de certa forma doeu a sensibilidade de Pedro. Foi porque depois de Pedro acompanhar Jesus nos 3 anos de apostolado do Mestre, Jesus chega para Pedro e diz assim: e tu, quando te converteres, ajuda os demais. Ora, Pedro achava que já estava convertido de corpo e alma. E Jesus diz: olha, quando tu te converteres. E Jesus, claro, na percepção excelsa do Espírito, modelo e guia da humanidade, sabia das imperfeições e necessidades que Pedro precisava trabalhar. Assim somos cada um de nós. Temos necessidades, temos imperfeições, temos questões para serem trabalhadas e superadas. Mas essa é a história de todos aqueles que estiveram trabalhando pelo Evangelho de Jesus. E nos livros que nós estamos comentando do Espírito André Luiz. Então, os mensageiros têm essas histórias. Depois dos mensageiros, veio para nós o livro Missionários da Luz. Uma obra maravilhosa, que vai trabalhar em detalhes a questão da reencarnação. No caso, a reencarnação de Segismundo. Capítulo grande, o maior capítulo do livro, um dos maiores, que vai colocar em detalhes as questões positivas, as questões de dificuldades para o trabalho da espiritualidade junto a nós na questão da reencarnação. Mas vai tratar também da mediunidade. Os primeiros capítulos vão tratar sobre a hipófise, a epífise, a glândula pineal, a glândula da mediunidade. Vai mostrar as atividades de uma reunião mediúnica dos espíritos benfeitores. E vai também evidenciar que naquela reunião mediúnica havia muitos médiuns precisando ainda melhorar muito. Ou seja, problemas humanos como qualquer um de nós. Mas adiante vai também trabalhar a questão do aborto, da aplicação de passes, capítulo grande, bem especial sobre assistência através dos passes. Está lá no livro Missionários da Luz. Bom, depois do livro Missionários da Luz, veio o livro Obreiros da Vida Eterna. Outra obra cheia de histórias importantes para cada um de nós. Obreiros da Vida Eterna vai tratar de um trabalho de equipe, onde André Luiz, a enfermeira Luciana, o padre Hipólito, o assistente Jerônimo, vem à Terra para cuidar da desencarnação de 5 pessoas merecedoras de uma assistência especial no seu retorno à pátria maior. E o livro coloca isso de uma forma tão singular que evidencia nessa missão como a doutrina espírita é ecumênica, como é uma doutrina que abraça todas as outras e que mostra
que o mais importante é a prática do bem, da caridade, e não a religião a que estejamos vinculados. Por quê? Dessas 5 pessoas que iam desencarnar, temos espíritas, evangélico, católico. E entre essas 5 desencarnações, a evidência de que o amor e a misericórdia de Deus atuam a todo momento, porque uma das pessoas terá a reencarnação adiada, protelada, que é uma senhora chamada Albina, pertencente à igreja presbiteriana, mas que devido a motivos que eu não vou dizer a vocês, vou sugerir a leitura do livro, a sua desencarnação é adiada. Então isso está no livro Missionários da Luz. E não se preocupem que a maioria desses livros tem aí na livraria da AME, tem na livraria do Bezerra de Menezes. Vocês podem adquirir, são obras maravilhosas. Bom, depois de Obreiros da Vida Eterna, vem a 5ª obra, No Mundo Maior. No Mundo Maior, que é o sinônimo de na realidade espiritual de onde viemos e para onde voltaremos, nós teremos a história de diversas situações em que os benfeitores espirituais, junto a André Luiz, vêm trabalhar na Terra. Então, serão analisadas situações de pessoas que estavam em depressão, pessoas que estavam em alcoolismo, pessoas que estavam com problemas de esquizofrenia, pessoas que estavam com a questão da epilepsia. Há também um capítulo sobre a mediunidade. Há capítulos também que vão tratar, claro, da forma efetiva da intervenção dos bons espíritos, que às vezes, a benefício nosso, e aí é curioso, possibilitam-nos o surgimento de determinada doença para nos chamar a atenção ao equilíbrio, à aquisição de virtudes. Há um personagem lá no livro, No Mundo Maior, que era vítima do alcoolismo. E a espiritualidade, os benfeitores já tinham ajudado várias vezes para que ele superasse o vício. E ele voltava. E estava de um jeito, e já havia um prejuízo grande para a família, para a esposa, para os filhos. E aí os espíritos benfeitores vêm ajudá-lo, mas ajudá-lo de uma maneira que normalmente nós não gostaríamos de ser ajudados. Encontram ele num bar, embriagado novamente, e propiciam através de passes espirituais a aceleração dos batimentos cardíacos, o aumento da pressão arterial e o surgimento de uma doença cardíaca, que iria deixar ele pelo menos 6 meses de cama, tomando remédio e tendo muito receio de desencarnar. Então, isso está lá no livro No Mundo Maior. Uma obra muito importante, a leitura. É o 5º livro que nós abordamos. O 6º livro, Entre a Terra e o Céu. E entre a Terra e o Céu, é importante aqui lembrarmos, abrange uma história central, a partir de uma prece intercessória de Evelina. Prece intercessória que vai acionar
a atuação de espíritos na sua família. Mas, entre outras questões centrais, está a questão do suicídio. Há um personagem lá, intitulado de Júlio, que é um pseudônimo, que desencarna 2 vezes pela questão do suicídio, durante a infância, e reencarna na mesma família. E nós iremos entender em detalhes as causas dessas desencarnações e por que elas foram importantes de acontecerem. Então, o livro Entre a Terra e o Céu, uma obra muito importante, mostrando a nós no plano espiritual como as crianças que desencarnam são acolhidas no plano espiritual e como a misericórdia e o amor de Deus cuida delas da forma mais positiva para o seu crescimento espiritual. Bom, depois de Entre a Terra e o Céu, nós iremos encontrar o livro Libertação. Libertação é um dos livros que mais comove dessas obras de André Luiz que citamos. Porque vai mostrar principalmente a história de um processo obsessivo que envolve um personagem chamado de Margarida. Margarida, vítima de uma questão grave em termos espirituais, porque aquele processo obsessivo causou nela uma série de debilidades orgânicas, expressando em doenças fantasmas, ao ponto de ela já estava prestes a tomar remédios associados ao tratamento de esquizofrenia. Mas o que ocorre? A história que o livro narra deixa uma lição das mais importantes para todos nós que destacamos. Como o cuidado, a atenção que nós fizermos em ajudar os outros, em diminuir o sofrimento de pessoas, em vivenciar a caridade, mesmo que estejamos enfrentando situação difícil, estejamos passando por uma prova dolorosa, mas na medida em que nós insistimos em fazer o bem, invariavelmente as leis divinas possibilitarão a que o melhor nos aconteça, no momento certo, na hora certa, na situação ideal, que muitas vezes não é aquela que nós gostaríamos. E quando, por exemplo, a gente está passando por uma doença, o que a gente mais quer é se livrar daquilo. A gente diz, olha, eu não tenho nada para aprender com isso. Quando a gente passa por um sofrimento afetivo, o que nós mais queremos é superar, é voltar a estar bem conosco. Mas vai precisar certo tempo. Não vai ser subitamente. Mas uma coisa é certa: se estivermos sendo veículos do bem, é como diz aquela frase que não podemos esquecer de Emmanuel através de Chico Xavier. O bem que fizermos em algum lugar é o nosso advogado em toda parte. Então é preciso que a gente invista no bem, porque mais adiante, invariavelmente, nós colheremos o resultado. É o que é a lição que eu diria principal. Porque nela, um espírito chamado Gúbio, que amava Margarida, veio em missão de ajudá-la a sair do processo obsessivo.
Mas antes de isso ser obtido, ele sai ajudando tudo quanto é de espírito, até um dos obsessores de Margarida. E isso é um exemplo que é colocado no livro para nos mostrar que, mesmo quando a gente quer algo para uma pessoa querida nossa, a gente gostaria que fosse resolvido logo. Mas as leis divinas é quem sabe o tempo e a ocasião adequadas. Nós não sabemos. Porque no momento certo, nessa história de libertação, um dos momentos mais, assim, críticos, diríamos, mais intensos da obra, é quando o Gúbio ajuda profundamente o obsessor chamado Saldanha de Margarida. E ajuda de um jeito que Saldanha chega para ele e diz: o que é que eu posso fazer por você? E aí Gúbio diz: liberte Margarida. Deixe de a perseguir. Mas outros votarão: deixe por minha conta. Eu quero que você a liberte. E quando ele pediu isso a Saldanha, não tinha como ele negar. Então fica aí esse livro, Libertação, obra excelente. Depois de Libertação, aí nós temos o livro Nos Domínios da Mediunidade. Foi uma das últimas obras que andamos comentando aqui, de André Luiz. Nos Domínios da Mediunidade, vai cuidar de várias situações aonde o intercâmbio espiritual se apresenta, tanto a mediunidade ostensiva quanto a mediunidade intuitiva. Aquela mediunidade que, por exemplo, médicos, enfermeiros, pessoas que cuidam da saúde, recebem muita intuição quando, claro, exercem suas profissões de forma abnegada, humanitária, e não deixam de ter, mesmo que sejam materialistas, mesmo que digam que não acreditam em nada do mundo espiritual, ou mesmo em Deus, mas pelo comportamento, a assistência espiritual ocorre através deles. Então, isso é mostrado no livro Nos Domínios da Mediunidade. Também lá vai se falar sobre psicometria, sobre psicofonia, e depois de Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação. É o livro que nós estamos entrando agora. E para começar a falar um pouco desse livro, eu trouxe aqui um versículo da Bíblia que nos apontam reflexão a respeito disso. E vejam só o que é que diz. É Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 6, diz assim: o qual, se referindo a Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Deus recompensará cada um segundo as suas obras. Esse tipo de expressão se encontra em outras passagens também na Bíblia, nas cartas de Paulo, e evidencia de que as leis de Deus têm uma profundidade que associa justiça, amor e misericórdia, que só é possível entendermos à luz da doutrina espírita. Pela compreensão da reencarnação,
da imortalidade da alma, da justiça de Deus que está associado a isso, é que nós iremos extrair desse entendimento como essas leis são verdadeiras. E, sobretudo, meus amigos, numa época como essa que estamos vivendo. Guerras, ameaças de guerras, pandemias. Agora é Estados Unidos contra a Venezuela. Estados Unidos, que era o protetor das democracias, entre aspas, mas que agora faz parte aí de um problema mundial e deixa muitas pessoas tensas, às vezes até mesmo espíritas, que não tenham se aprofundado suficientemente sobre a lei de Deus, sobre a lei de ação e reação, que é o título desse livro. Porque para nós, o governador do planeta Terra é Jesus. E que por mais bagunçado e complicado que esteja os dias que estamos vivendo, há uma diretriz espiritual imperceptível aos nossos olhos humanos, mas que é atuante e que é real e que objetiva o progresso, a evolução para todos nós que somos filhos de Deus. Todos nós, independente de religião e crença, temos um destino traçado. O destino é perfeição e felicidade. O tempo que nós vamos levar para estabelecer o nível ideal que as leis divinas desejam, não temos ideia. Sabemos que o livre-arbítrio, a liberdade que cada um de nós usufrui, é um fator atuante na questão, mas que a diretriz, a governança do planeta está nas mãos de Jesus. E para isso eu trago aqui um outro trecho bíblico que está associado à questão, tá? E que é preciso extrair o espírito da letra. Porque nós espíritas, através, sobretudo, do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos dá a chave, com a ajuda da qual nós podemos compreender os textos bíblicos de forma fácil, extraindo o entendimento espiritual do que está escrito. Então, olha, por exemplo, a Bíblia, na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 19, diz assim: o mundo jaz sob o poder do maligno. E aí a gente, numa leitura literal, que muitos irmãos nossos fazem, dizem: aí, quem governa o mundo é o diabo, é o maligno. O João não está dizendo que o mundo jaz sob o poder do maligno? Mas a gente vai ler também na carta de Paulo aos Filipenses que Jesus é o governador do planeta Terra. E aí outro vai dizer rapidamente: é por isso que a Bíblia é cheia de contradições, que é outra forma de conclusão apressada e errada. Para nós espíritas, a Bíblia é um livro profundamente mediúnico, aliás, um conjunto de livros. Os apóstolos, os profetas eram médiuns, tal como nós temos Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco e outros grandes médiuns do movimento.
Mas o que é que está por trás dessa expressão, o mundo jaz sob o poder do maligno? Está exatamente isso que a gente está vendo nos dias atuais. O poder do maligno é o símbolo, é o espírito que está por trás da letra, que diz respeito ao materialismo, ao imediatismo, ao egoísmo profundo que está assolando esses homens de poder, que estabelecem guerras e desequilíbrios. É esse mundo materialista que, de fato, está sob a influência do mal. É nesse sentido que João coloca. Não é que a terra tenha perdido a governança do Cristo. É porque a maioria das criaturas humanas, dos espíritos encarnados, ainda se identificam com a matéria, com os instintos, com os vícios e com os desequilíbrios. E dessa forma, jazem no poder do maligno. Entendamos o maligno como símbolo das trevas. E é por isso que o primeiro capítulo do livro Ação e Reação, primeiro que nós já estamos abordando de forma direta, é luz nas sombras. Então, luz nas sombras, que é o primeiro capítulo, se refere exatamente a uma realidade que não se limita a nós encarnados. O livro Ação e Reação vai narrar para nós a existência de ao mesmo tempo, posto de socorro e educandário de almas, chamado Posto da Paz. Estava sob a direção de um espírito chamado Druso. Só que esse posto da paz estava no meio de um plano espiritual entre nosso lar e a terra, mas um plano espiritual de sombras, de trevas. E por que isso? Porque a maioria dos espíritos que circulavam próximos a essa instituição eram espíritos criminosos, desequilibrados, espíritos associados a toda a prática do mal e de inferioridades. E esses espíritos tentavam, aí nós iremos analisar em outras oportunidades, desequilibrar e desestabilizar aquela instituição. Mas a instituição tinha seus meios de proteção, que impedia que esses espíritos entrassem. E aí é quando André Luiz, narrando nesse capítulo, ele junta um espírito chamado Hilário, e Hilário chega para Druso e diz, mas porque entre esses espíritos havia muitos gritos, haviam pedidos de socorro aparentes, porque ele chega para Druso e diz, mas aqui não é um posto de socorro, por que é que nós não abrimos as portas para que eles entrem? Vejam a resposta que Druso diz. É porque a salvação só é importante para aqueles que querem se salvar. E a resposta parece um paradoxo, mas e tem pessoas que não querem se salvar? Tem, encarnadas e desencarnadas. Porque quantas pessoas, no plano material em que nós nos encontramos, não passam por dificuldades, por problemas em várias áreas. E que muitas vezes algum amigo ou conhecido chegou para a pessoa e disse, olha, será que isso não é um problema espiritual? Não seria bom tu tentar ir em tal casa espírita? E a pessoa diz assim, nem que eu morra, não vou de jeito nenhum. Ora,
A criatura humana é muito complicada. Muito complicada. Nós tivemos aí, né? Depois houve um problema de saúde pública recente, a pandemia. E depois houve aquela questão da vacina. Quando a vacina surgiu, pouco tempo depois começou a diminuir. Mas teve pessoas que não admitiram tomar vacina de modo nenhum. Algumas delas que resistiram muito, estão no plano espiritual. Algumas não, mas várias estão. E muitas não admitiam nem ouvir propostas sobre isso. A questão toda, independente de situação, porque no plano espiritual é assim, tem muito espírito sofrendo, mas sofrendo que não fazemos ideia, mas não admitem ser ajudados. A história de André Luiz no livro Nosso Lar, que nós nos referimos. André Luiz passou 9 anos comendo o pão que o diabo amassou no mundo espiritual, num lugar chamado umbral. Do lado dele, desde quando ele chegou no plano espiritual, tinha espíritos do bem querendo ajudar. Ele não os percebia e nem queria perceber. Depois que sofreu para valer, aí se dobrou através de uma prece, abriu-se à humildade e de imediato viu a presença de Clarencio ao seu lado. Que depois esclarece a ele, olha, a gente estava lá há tempo querendo lhe ajudar, mas você não possibilitava. Porque é assim, meus amigos. Aqui entre nós encarnados também ocorre. Às vezes, a gente está enfrentando um problema difícil. Tem espíritos ao nosso lado, querendo nos intuir, nos dar a solução. Mas a gente está daquele jeito assim. Eu não mereço estar passando por isso. Não é justo que eu passe por isso. Não tem motivo de eu passar por isso. Isso são expressões sinônimas de revolta e de orgulho. Essas expressões bloqueiam a ajuda espiritual que nós poderíamos receber através da intuição, da inspiração, mesmo sem que sejamos médios ostensivos. Mas aí, olha, quando a gente se revolta, é como se a gente botasse paredes no nosso lado. Só entra o que não presta. Porque é assim, quando a gente bloqueia, envolvendo-nos em revolta, as vibrações nossas impedem vibrações elevadas. Mas se abre a vibrações baixas, trevosas e densas. Aí só vem pensamento do que não presta. A pessoa está ruim e os pensamentos começam a trabalhar mais ainda contra ela. Porque a sintonia está baixa, está inferior. É por isso, meus irmãos, que a primeira bem-aventurança colocada no Evangelho segundo o Espiritismo é bem-aventurados os pobres de espírito. É logo depois do capítulo 6, o Cristo Consolador. Logo em seguida, bem-aventurados os pobres de espíritos. E sabe quem é os pobres de espíritos, né? Os humildes. Aqueles que têm um coração sensível ao bem e à ajuda. E quando se entra no plano espiritual, essa virtude, a virtude da humildade, é a principal para que a gente seja ajudado. É a gente, de fato, querer ser ajudado. Porque aí a misericórdia e o amor de Deus está sempre ao lado para nos ajudar. Mas isso, vejam, não é só no plano espiritual, é aqui na Terra também.
Mas é preciso que a gente esteja trabalhando a aquisição das virtudes, que, aliás, é o caminho único e verdadeiro que os espíritos ensinam na doutrina espírita para alcançarmos a verdadeira felicidade. Para que, de fato, nesse ano que está se iniciando agora, nós trabalhemos para, de fato, sermos felizes, o caminho é aquisição de virtude e superação de vícios ou de imperfeições. Então, se a gente se percebe sobre determinadas imperfeições, e não é muito difícil de cada um de nós detectarmos aquelas que são mais individualizadas por nós. Para alguns, a ausência absoluta de calma, de serenidade. Para outros, o problema da maledicência. Para outros, tem o problema do ciúme, da possessividade. Então, não é difícil encontrar áreas que a gente precisa cortar arestas e superar imperfeições ou vícios, né? Desde hoje apontam, não é, olha, é fato, hoje já se aponta o vício das redes sociais, né? O tempo que a gente pode estar gastando diariamente com o Facebook, Instagram e por aí afora, né? A gente precisa avaliar o tempo que gasta com redes sociais. Porque hoje, cientistas da área dizem que há uma questão já de envolvimento da chamada dopamina, né? O hormônio que, quando segrega de forma exagerada em nós, é geradora do vício. Como tem o vício dos jogos eletrônicos, que já uma vez citamos aqui, mas é importante advertir. É uma das maiores desgraças que inventaram aí ultimamente. É os joguinhos das chamadas betes. Quem defender, me desculpe, porque eu sei a quantidade de pessoas que têm se suicidado e morrido por causa disso. Então, joguinho de betes aciona a dopamina de forma desregular. Eu estive encerrando as nossas observações, ouvindo um depoimento de Jorge Alahá, que recentemente esteve aqui na AME, ano passado. Parece que foi no mês de outubro. E fizeram essa questão para Jorge Alahá. A questão que foi feita foi de uma mãe que tinha um filho de 16 anos, que tinha se viciado com essa questão dessas bets, já tinha desviado dinheiro da avó, já tinha criado uma dívida do tamanho do mundo. A família, quando descobriu, levou para tratamento, um psicólogo, um psiquiatra, parou. 2 anos. Passou para a faculdade e agora, com 18 anos na faculdade, voltou a ter outra queda para esse vício. Então, se você esteja me ouvindo ou pela internet tiver, busque tratamento. É doença e é grave. Então, as betes, mas como estávamos falando, aquisição de virtudes, a superação de vícios é o caminho da felicidade real, que é o que cada um de nós aqui mais deseja. E eu me lembro aqui de uma passagem do livro Paulo e Estevão, que é uma passagem, há um tempo atrás, talvez eu tenha citado, mas muito significativa, que é um espírito chamado Gamaliel, que depois encontra Paulo, que já não era mais Saulo, já tinha se transformado em Paulo, depois do encontro em Damasco. E Gamaliel diz a Paulo: tenho meditado e refletido de que a terra da promissão, que era aquela terra que para os judeus
era o sinônimo de felicidade que eles mais desejavam. E o Gamaliel diz, olha, tenho meditado que a terra da promissão é, na verdade, o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Então, é para aí que nós devemos dirigir nossa atenção nesse início de ano. Jesus, que os amigos espirituais nos acompanhem de volta aos nossos lares, com muita paz e com um excelente ano novo. Muita paz para todos.